Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 19. Eu quero estudar com vocês a história de um homem que é muito conhecido. Vamos ler lá, a partir do verso 1. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então, Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Quem já deu a aula na salinha das crianças já contou essa história. E as crianças adoram essa história porque um baixinho, Zaqueu, subiu em cima da árvore. Porque criança adora subir em árvore, não é? Então, eu quero que você tenta se imaginar nesse contexto, nessa realidade aqui de Zaqueu. Aqui nós temos 3 grupos, 2 pessoas e um grupo de pessoas. Nós temos Jesus. Jesus está aqui essa noite, amém? Onde estiver 2 ou mais reunidos ali, eu estarei. Então, Jesus está aqui essa noite. Nós temos a multidão e nós temos Zaqueu. A multidão, ela era formada por que tipo de pessoas? Dentro dessa multidão aí estavam os discípulos de Jesus, estavam os seguidores de Jesus. Com certeza, provavelmente, estavam aquelas mulheres que serviam Jesus com seus bens. Susana devia estar ali no meio dessa multidão. Maria Madalena, Marta e Maria, não sei. Tinha muitas mulheres que serviam Jesus que estavam nessa multidão. Aqueles que iam para a sinagoga e ficavam exibindo ali o seu conhecimento sobre a lei. Tinha. Nessa multidão também tinha pessoas necessitadas. Pessoas, às vezes, que precisavam de uma cura física. Pessoas que, às vezes, precisavam de uma libertação na sua família ou na sua própria vida. E essas pessoas iam também atrás de Jesus e se juntavam com Jesus. Nessa multidão tinha crianças também, que as crianças também seguiam Jesus. E Jesus tinha prazer na companhia das crianças. A gente vê isso na palavra. Nessa multidão tinha tudo quanto é tipo de gente. É como a gente aqui, ó. É uma multidão. Tem tudo quanto é tipo de pessoa. E tinha Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia não conta que Zaqueu tinha nenhum problema de saúde. Ele não estava enfermo. Zaqueu, a Bíblia não comenta, não relata que nenhuma pessoa da sua família estava enferma. Zaqueu, ele não estava atrás de Jesus porque ele precisava de um milagre, ele precisava de uma intervenção financeira. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele era um homem rico. Ele era um homem importante, ele era um homem poderoso. Ele era o chefe dos publicanos. Ele era judeu, mas o povo detestava ele. O povo não gostava de Zaqueu. Os judeus consideravam Zaqueu um traidor. Porque Zaqueu trabalhava para os romanos. Ele não apenas cobrava os impostos do povo judeu, como ele era o chefe daqueles que cobravam. E sabe como que era o salário de Zaqueu? Ele recebia porcentagem de tudo o que ele arrecadava. Ixi! Quanto mais ele arrecadava de imposto para os romanos, maior era o salário dele. Você acha que ele arrecadava pouco ou muito? Muito. O povo não gostava dele, não. Traidor,
pecador, bandido. Ai, bispo, ele roubou. Eu acho que roubou, sabe por quê? Quando você estuda a Bíblia, ele não devolveu 4 vezes mais, ele não falou isso para Jesus? Que ele ia devolver, se ele tivesse extorquido alguém, ele ia devolver 4 vezes mais. Lá em Êxodo tem essa orientação para o ladrão. 4, é o quádruplo. Ele era um homem muito importante. Aparentemente falando, se a gente fosse olhar com os olhos naturais, estava tudo muito bem na vida dele. Ele não tinha dificuldade financeira, ele tinha poder, ele era benquisto pelos romanos, que era quem tinha autoridade, quem dominava aquela região. Então, nada ia acontecer com ele. Os romanos o protegiam. A única coisa que a gente pode falar que não era muito legal é que o povo dele odiava ele. Mas, no verso 3, a gente lê que ele buscava ver quem era Jesus. Zaqueu, ele não estava querendo chegar até Jesus, ele não estava buscando Jesus por conta daquilo que Jesus poderia fazer por ele, por uma bênção imediata, por uma necessidade natural. Ele queria ver quem era Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. E ele queria ver Jesus. Ele queria saber como era esse Jesus, como era esse homem que todo mundo falava, como era esse homem que multiplicava pão e peixe e alimentava a multidão, como era esse homem que fez o cego enxergar. Ele queria saber como era Jesus, quem era Jesus. Só que Zaqueu, ele tinha 2 obstáculos. Ele tinha 2 dificuldades para conseguir chegar até Jesus. No verso 3 diz primeiro que ele era baixinho, ele tinha uma pequena estatura. Era então um obstáculo pessoal, era uma deficiência pessoal, era algo dele. E ele tinha a multidão, aí já não dependia dele, já não era algo ligado a ele, era algo externo. Nós muitas vezes enfrentamos obstáculos para chegar até Jesus, para ver Jesus, muitas vezes numa situação que a gente tem vivido. Às vezes você está aqui hoje e você não está conseguindo ver Jesus. E aí eu comecei a ministração falando, Jesus está aqui, porque a Bíblia não mente. Juntou ali 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele vai estar. Mas por algum obstáculo, por algo, você não consegue ver Jesus. Zaqueu tinha o desejo de ver quem era Jesus, mas ele tinha esses 2 obstáculos. Ele não ficou parado. Ele não deixou se intimidar pelos obstáculos que ele enfrentou, que apareceram diante dele. E aí eu quero que você pensa comigo. Ele, no verso 4, diz que ele corre adiante da multidão. Quem já correu? Correr mesmo, corrida? Ninguém aqui, gente. Eu corri, até que eu arrebentei meu joelho. Quando você chega na linha de chegada, os corredores profissionais, aquele povo que corre, às vezes, sei lá, 10, 12, 30 quilômetros, preparado, o povo que tem condicionamento físico, como é que eles chegam na linha de chegada? Eles chegam tranquilo? Ofegante, não é? Sem ar. Ele faz um esforço além do que ele está acostumado. Não é igual o treino dele para a corrida. Ele chega ofegante, ele chega querendo segurar, ele chega querendo sentar, ele chega... Tem um esforço humano. Tem um esforço que... Esse esforço é eu e você que fazemos. Jesus não vai entrar nesse esforço. Jesus não vai tirar a multidão. Zaqueu precisou correr na frente da multidão. Essa foi a estratégia que Zaqueu usou. Enquanto eu pensava nisso, Deus me fez lembrar de uma outra personagem bíblica que teve que vencer a multidão para chegar até Jesus. Ela já tinha certeza e convicção que era só com Jesus que ela ia conseguir o milagre dela. A mulher com fluxo de sangue,
12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela estava fraca, anêmica, muito anêmica. Era a última esperança dela, porque a gente lê na Bíblia que ela já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha em médicos e ela só piorava. E aí lá dentro ela falava: se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu vou ser curada. E a gente lê que ela tocou na bainha lá da veste de Jesus. Eu imagino é porque ela caiu mesmo, é porque a multidão derrubou, mas ela não parou. Ela não desistiu enquanto ela não tocou nas vestes de Jesus. Tinha uma multidão, essa multidão precisava ser vencida. Esse obstáculo precisava ser vencido. Zaqueu corre na frente dessa multidão. E eu fico imaginando ele olhando para trás e vendo a multidão vindo e falando: Jesus está ali. E ele olhando: como é que eu vou fazer para eu ver Jesus? Porque ele vai passar por aqui. Ele vai passar por aqui e eu sou baixinho. Essa multidão vai chegar junto e eu não vou ver nada. Então ele sobe numa árvore. E ele fica esperando Jesus passar. O que você tem feito para ver Jesus? Qual é o sacrifício que você tem feito para ver Jesus? E aí eu acho interessante, porque Zaqueu, ele buscava ver Jesus. Ele viu que a multidão estava chegando, que Jesus estava chegando em Jericó, e ele queria ver Jesus. E aí ele começa a pensar como é que ele ia fazer para ver Jesus, porque ele era baixinho e tinha uma multidão, ele não ia conseguir ver. E aí ele pensa, ele raciocina, ele desenvolve uma estratégia, eu vou correr na frente. E aí ele sobe na árvore e ele não perde o foco. Porque eu imagino que aquele homem baixinho, quando ele correu à frente da multidão, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que a multidão que seguia Jesus era mais de 5.000 pessoas. Porque se computava apenas homem, tinha 5.000 homens, imagina mulheres e crianças. E ele chega cansado, mesmo cansado, ele não perde o seu foco. Ele sobe na árvore, às vezes descansa ali um pouquinho em cima da árvore, mas ele não perde o seu foco. Quantos de nós começamos bem? Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. E às vezes a gente corre na frente da multidão, ou às vezes a gente se aperta no meio da multidão, eu não sei qual estratégia Deus vai te dar. E a gente se cansa e perde o foco. E aí você chega numa situação que você nem sabe mais o que você queria. Você nem sabe mais quem você é. Aí você entra numa crise existencial. Eu não sei o que eu quero, eu não sei quem eu sou, eu não sei ser ou não ser. Você perde o foco. Zaqueu não perdeu o foco. Ele queria ver Jesus. E ele sobe numa árvore, ele calcula a altura da multidão, ele olha e fala: aqui eu vou conseguir ver Jesus. E o objetivo dele era ver Jesus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus ama. Não, você consegue fazer melhor. Fala: Deus ama surpreender aqueles que o buscam. Ah, como eu sou apaixonada em Jesus. Ele queria só ver. No verso 5, e eu fico imaginando Zaqueu em cima de uma árvore. Se imagina. Fecha os seus olhos, imagina você em cima de uma árvore e aproximando uma multidão. Aí você imagina aí o burburinho, a conversa, todo mundo falando. E todo mundo se apertando e se espremendo, porque todo mundo queria chegar perto de Jesus. Imagina. E a única coisa que você quer é ver Jesus. E aí o som está alto e você vai ver naquela multidão e você começa a procurar no meio daquelas cabecinhas ali. Os discípulos de Jesus estão perto de Jesus e eles pareciam com Jesus e você fica: será que é aquele? Será que é aquele? De repente um homem para debaixo de onde você está e olha para cima. E te chama pelo nome. Um homem que você ainda não sabia quem era, estava doido para saber. Você às vezes olhava ali 2, 3, será que é aquele? Acho que é aquele. Você só queria ver. Você queria saber quem é Jesus que todo mundo comentava. De repente esse homem para, olha para você de baixo e te chama pelo nome. Não bastasse isso, esse homem vira para você e fala: desce, eu quero me hospedar na sua casa.
Jesus sempre nos surpreende. Jesus sempre surpreende aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Qual é o sacrifício que você tem pago para ver Jesus? O que você tem feito para ver Jesus? Aí ele para. Jesus surpreende Zaqueu. Na minha versão aqui, King James diz: desce depressa, pois eu preciso hoje ficar em sua casa. Oh, coisa boa. Jesus queria ir para dentro da casa de Zaqueu. Um homem que estava esperando apenas saber quem era Jesus. No verso 6, diz que no mesmo momento, Zaqueu desceu com pressa e recebeu Jesus com enorme alegria. Nós precisamos ter prontidão. Zaqueu não se preocupou. Ai, meu Deus, minha casa está bagunçada. Ai, meu Deus, eu vou ter que arrumar alguma coisa para servir para Jesus. Ai, o que eu vou fazer? Não. Prontidão. O coração dele não estava esperando aquilo. A esperança de Zaqueu naquele momento era conhecer Jesus, era saber quem Jesus era. Quando Jesus o chama pelo nome e fala: eu quero ir hoje para a sua casa, ele desce com pressa, com o coração cheio de alegria, prontidão em servir. Prontidão. O que você está pronto para fazer para servir Jesus hoje? O que você está pronto para fazer para servir Jesus hoje? Qual é a prontidão do seu coração em servir ao Senhor? De imediato, sem se organizar, sem se preparar. É agora. Qual é a posição do seu coração? Zaqueu. Eu acredito que entre o verso 7 e 8 se passou muito tempo. Muito tempo não, algumas horas. E eu não sei se você fica imaginando, mas eu fico imaginando as conversas que Jesus teve com Zaqueu na sua casa. Jesus sabia quem ele era. Ninguém apontou para Zaqueu na árvore e contou para Jesus quem ele era. Jesus chama ele pelo nome. Jesus sabia que ele era cobrador de impostos. Jesus sabia que ele enriqueceu muitas vezes cobrando indevidamente os impostos. Jesus sabia. Da mesma forma que Jesus sabe quem nós realmente somos. Da mesma forma que Jesus conhece tudo o que está no nosso coração, de bom e de ruim. E Jesus vira para ele e fala: eu preciso entrar hoje na sua casa. Aí é a Priscila falando do que o Espírito Santo trouxe no coração dela. Eu preciso hoje entrar na sua casa. Tem coisa dentro da sua casa que não me agrada. Tem coisas dentro da sua casa que eu preciso tirar. Eu preciso limpar a sua casa. Eu vim aqui em Jericó porque eu preciso ir na sua casa. Zaqueu, eu preciso ir na sua casa. Eu preciso olhar como que está dentro da sua casa. O que você tem guardado, que você não deveria guardar. O que você tem permitido entrar na sua casa que não deveria estar lá. Eu preciso ir para a sua casa. E eu não sei como Jesus fez. Eu não sei quais foram as palavras que Jesus falou ali para Zaqueu. Eu sei que as palavras que Jesus falou transformou algo dentro de Zaqueu. Algo mexeu com Zaqueu. Da mesma forma que a Bíblia não relata, a Bíblia relata todo o murmurinho da multidão, toda a decepção daquela multidão ao ver que Jesus se convida para a casa de um pecador, se convida para a casa de um traidor do povo judeu.
A multidão estava indignada. Talvez muitos ali estavam repensando se iam ou não continuar seguindo Jesus. Mas algo naquela comunhão domiciliar, algo aconteceu em Zaqueu. Algo mudou no coração de Zaqueu. Jesus não pediu para Zaqueu fazer nada. Zaqueu se levanta, olha para Jesus e fala: Jesus, metade de tudo que eu tenho, a metade, eu vou dar aos pobres. E se eu extorquir alguém, todo mundo que eu cobrei indevidamente, eu vou devolver 4 vezes mais. Quando Jesus entra na nossa casa, quando a gente permite Ele entrar na nossa casa, acontece 2 tipos de restauração. A primeira restauração que acontece, ela é pessoal. Ela acontece na nossa vida, no nosso coração. Deus restaurou a vida de Zaqueu, a sua vida pessoal. Um homem rico, um homem de renome, um homem de autoridade, de posição. Não tinha enfermidade física, não tinha nenhuma necessidade assim material. Mas aquele homem tinha um vazio dentro dele. O mesmo vazio que eu e você temos. É um vazio que dinheiro nenhum preenche. É um vazio que saúde nenhuma preenche. É um vazio que relação amorosa nenhuma preenche. Só Jesus. Só Jesus. Jesus restaura a vida de Zaqueu. E com a restauração na vida de Zaqueu, Jesus restaura a sociedade. Me dá a sua atenção aqui. Essa multidão que murmurou, que reclamou, que deve... E, gente, era multidão. Não foi a reclamação que você faz aí com seu vizinho quando o pastor faz algo que você não concorda, não. Não foi aquela reclamação que você manda o WhatsApp aí no grupo do discipulado e fala: você viu lá? Não. Era a multidão reclamando. De um cara que às vezes na semana passada cobrou mais imposto do que devia e você teve que pagar. Você às vezes tentava esconder o seu lucro, o seu ganho para pagar menos imposto, mas ele te conhecia. Ele sabia o que você tinha, quantas ovelhas você tinha. Ele sabia qual era o tamanho do terreno lá que você plantava o trigo. Você não conseguia enganar. Por isso que Romano colocava os judeus mesmo para ser os coletores de impostos. Aquela multidão estava gritando. Era uma coisa feia. Eles odiavam aquele homem. Mas eles não sabiam que depois da hospedagem de Jesus naquela casa, a realidade financeira deles ia mudar. Ele pegou metade do que ele tinha e deu para os pobres. Ele já melhorou um pouco a sociedade ali, o meio. Os judeus em Jericó já tinham dado uma aliviada, receberam ali doações daquele homem rico. Ele restituiu 4 vezes mais para aqueles que tinham sido prejudicados diretamente por ele. Agora, aquele homem, ele continuou trabalhando na sua posição. Ele continuou como chefe dos publicanos. Ele continuou como chefe dos coletores de impostos. Depois desse encontro com Jesus, depois que Jesus foi dormir na casa dele, ele nunca mais permitiu com que ninguém cobrasse indevidamente o imposto. Teve restauração naquela sociedade. Teve transformação naquela sociedade. Aquela multidão foi afetada indiretamente pela transformação que Deus fez na vida de um homem. Às vezes você pensa: nossa, quem é que eu sou, né? Sou ninguém. A transformação que Deus faz na sua vida pode influenciar pessoas que você não tem nem dimensão. Você não faz nem ideia. Começa em você. Comece em você. E sabe por que às vezes você tem tantos obstáculos para ver Jesus?
Porque o diabo sabe. O diabo sabe que basta você deixar Jesus entrar e se levantar como Zaqueu levantou, se levantar com uma atitude diferente, com uma postura diferente, para o negócio acontecer. Bastou a conversão da mulher samaritana para Samaria ouvir o evangelho de Jesus. A Bíblia diz que Samaria, aquela mulher samaritana, começou a pregar em Samaria. Todo mundo daquela cidade ouviu por causa dela. O endemoniado Gesareno, vocês lembram? Depois que ele foi liberto pelo Senhor, ele queria seguir Jesus. Jesus falou, não, fica aí. Ele começou a ganhar aquela cidade para Jesus. Começa em você. Esse negócio, eu não sou ninguém. Isso é outra mentira que o diabo quer pôr para você ficar na sua mesmice. Para você continuar fazendo o que você sempre faz. Tipo assim, tá bom desse jeito? Oh, frase maldita. Eu queria fazer melhor, não deu, mas assim tá bom. Quem já falou assim? Eu já falei, eu confesso. Não era do jeito que eu imaginei, mas tá bom, né? A gente se contenta com tão pouco. Faz além, vai além. Zaqueu queria ver Jesus. Ele teve a oportunidade de levar Jesus para sua casa, ele foi além. E quando ele entrou e ele abriu a sua casa para Jesus, ele ainda foi além. No verso 8 diz que ele se levanta. Ele se levanta. Nós precisamos nos levantar. Muitas vezes, nós vivemos a nossa vida cristã, nós ouvimos a palavra, nós recebemos do Senhor, a gente é tocado, Deus mexe aqui com a gente, mas a gente não se levanta. O que é isso, bispa? Lembra quando Jesus conta sobre aquele que ouve a palavra de Deus e a obedece? Jesus compara o homem que ouve a palavra e a obedece com aquele que constrói a casa na rocha. Vai vir tempestade, vai vir vento contrário, vai vir tudo e ela vai permanecer firme. E aí ele continua, mas tem também aquele homem que ele ouve a palavra. Jesus não está comparando com o incrédulo, não. Jesus não está fazendo essa comparação com quem está no mundo, vivendo debaixo da influência do mundo e que não conhece a palavra. Ele está falando sobre o cristão que senta no banco da igreja, que ouve a palavra, mas não a obedece. Esse constrói a sua casa na areia. Esse aí não resiste não, vai vir o mesmo vento, o mesmo problema, a mesma dificuldade que vem sobre aquele que obedece a palavra, vem sobre aquele que não obedece. Zaqueu ouviu, e ele decidiu agir diferente. Ele decidiu fazer algo com aquilo que ele ouviu. Ele decidiu que ele não podia mais continuar o mesmo. Ele não podia mais, depois de ter sido tocado por Jesus, depois de Jesus ter quebrado toda aquela barreira, depois de Jesus ter ido contra a ideia e a vontade da multidão, que Jesus foi contra aquilo que a multidão pensava a respeito daquele homem, e Zaqueu sabia tudo que o povo pensava sobre ele. Zaqueu tomou uma decisão, ele falou, eu não posso continuar do mesmo jeito. Ele decidiu se levantar com uma atitude diferente. Em Tiago, projeta para mim aqui Tiago 1:22. Sede praticantes, Tiago 1:22. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Na minha versão aqui, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Meu querido e minha querida, se você ouve a palavra, se você vem nos cultos, se você vai no grupo do seu discipulado, se algo que o seu pastor, a sua pastora fala, mexe com você aqui, você chora, quebranta, você fica, né? Mas se depois você continua fazendo tudo do mesmo jeito, você continua agindo da mesma forma, você está se iludindo.
Sede praticantes da palavra que você tem ouvido. Deus precisa entrar, a gente precisa deixar Ele entrar. E Ele tirar tudo aquilo que não agrada. Toda a natureza adâmica, tudo aquilo que a gente luta contra, né? Você já fez algo que você sabia que não devia fazer? Muda, levanta e muda de atitude. Faça como Zaqueu fez. A obra de restauração começa em mim, começa em você, mas posteriormente ela atinge dimensões que a gente não consegue calcular. Começa em mim, começa em você. Vai atingir a sua família, vai atingir os seus amigos, vai atingir os seus colegas de trabalho, vai atingir os seus vizinhos. Comece em você. Não interessa o que o outro faz, interessa o que está dentro de você, interessa o que você faz, interessa o Zaqueu que tem dentro de cada um de nós, com as práticas erradas. A atitude que nós temos quando Jesus entra na nossa casa, amém? Fique em pé onde você está, fecha os seus olhos, não saia ainda não. Para Zaqueu passar por essa transformação, ele precisou ter iniciativa. Jesus não foi até Zaqueu. Zaqueu foi atrás de Jesus, amém? Zaqueu teve que ter iniciativa. Eu e você precisamos ter essa iniciativa. Zaqueu, ele precisou vencer obstáculos. Ele precisou de ter esforço físico. Ele precisou manter o foco. Ele não podia se perder. Ele não podia se perder no meio ao cansaço físico, no meio à exaustão natural, à pressão natural. Ele teve que manter o seu foco. Zaqueu precisou de prontidão. Prontidão, falar: Jesus, entra. Jesus, vem então para a minha casa. Vem ver tudo que tem aqui, que ninguém mais vê. Zaqueu precisou decidir sair daquela posição que ele se estava. Ele precisou se decidir, se levantar e agir diferente. Quem aqui quer começar a se levantar e agir diferente, amém? Diferente do que você tem agido até aqui. Então coloca as mãos no seu coração e começa a pedir isso para Deus. Fala: Deus, eu quero agir diferente. Eu quero ter uma atitude diferente. Começa a falar isso para o Senhor. Começa a falar para o Senhor. Fala: Senhor, eu não quero apenas ser ouvinte da Tua palavra, eu quero ser praticante. Eu quero me levantar depois de ouvir e receber a palavra do Teu Espírito Santo. Eu quero me levantar com uma postura diferente, com uma decisão diferente dentro de mim. Eu não quero repetir os mesmos atos. Eu não quero repetir as mesmas coisas que eu tenho feito. Senhor, em nome de Jesus, entra mesmo dentro do meu coração. Sonda o meu coração. Ó Deus, se há algum caminho mau, se há alguma prática errada dentro de mim, em nome de Jesus, papai, me mostra, Senhor, e me dê a ousadia, me dê a disciplina, me dê a determinação de levantar como Zaqueu se levantou e agir diferente e fazer diferente em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui na frente você que precisa. Você que enquanto eu ministrava, você sentiu seu coração queimando. E você sentiu Deus falando com você. Levante e faz diferente. Levanta e faça diferente. Tem uma restauração para começar.
Tem uma transformação para começar, não apenas na sua vida, mas através de você. E eu quero orar com você. Enquanto a gente canta, vem até aqui na frente, em nome de Jesus. Pode vir aqui na frente, eu quero orar com você. E esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. E esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. E esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. E esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, entra sim na nossa vida, faz a tua limpeza, Senhor. Espírito Santo, sonda os nossos corações, mostra tudo aquilo que tem em nós, nas nossas práticas diárias, que te desagradam, que desonram o teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos sim, queremos ser homens e mulheres que têm iniciativa em te buscar, homens e mulheres que sacrificam, que pagam um preço, que se esforçam para ter um encontro com o Senhor. Ó Deus, nos dê prontidão, ó Deus, para permitir o Senhor trabalhar na nossa vida aquilo que precisa. Que em nome de Jesus possamos responder com a mesma alegria e a mesma rapidez que Zaqueu respondeu. Que em nome de Jesus para nós seja muito mais importante receber o Senhor, ter o Senhor trabalhando em nós do que títulos, do que posições, do que importar com o que as pessoas vão pensar de nós. E em nome de Jesus, Senhor, Espírito Santo, nos ajude a sermos não somente ouvintes, mas praticantes da Tua verdade, praticantes da Tua verdade. Senhor, em nome de Jesus, levanta uma geração de homens e mulheres que não irão se satisfazer em ouvir a Tua palavra, que não irão se satisfazer, ó Deus, em ter um solo raso. Levanta uma geração de homens e mulheres que vão praticar a Tua palavra, que irão praticar a Tua verdade, que irão em nome de Jesus ter as suas vidas restauradas e levar restauração para toda a sociedade, restauração para todos aqueles que nos cercam. Senhor, em nome de Jesus, gera em nós, Espírito Santo, o mesmo coração que Zaqueu tinha, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus.